Fala pessoal, beleza? Chegou aqui então o álbum de figurinha da Premier League, o livro ilustrado oficial da Premier League 2025, né? Temporada 2024-2025, livro ilustrado oficial da Panini. Você encontra nas bancas aí no site da Panini por R$19,90 e o pacotinho de figurinha R$5, você está acostumado com esse valor. Você tem algumas variações no pacotinho, como de costume também. Geralmente são 4 variações. Comprei 2 pacotinhos aqui para a gente conhecer as figurinhas. Você já percebe que você tem diferença nos pacotinhos. Para colecionadores isso é muito legal. Você consegue aí estar colecionando também esses pacotinhos que vêm diferentes. No finalzinho a gente vai abrir aqui uns pacotinhos para a gente conhecer também as figurinhas desse livro ilustrado, que particularmente eu gosto muito do livro ilustrado da Premier League. As capas são bem bacanas, você tem aqui alguns jogadores representando algumas equipes da Premier League dessa temporada. Na parte de trás aqui você tem os escudos dos clubes que estão disputando a Premier League nessa temporada. E é isso aí, vamos conhecer, vamos abrir para conhecer. O conteúdo é em inglês, você já viu aqui, né? Conteúdo em inglês. Então na Premier League você tem, apesar de ser produzido no Brasil, todo o conteúdo é em inglês. Aqui na capa você já percebe informações sobre a figurinha, o que representa aí cada coisa na figurinha, a posição do jogador, sua nacionalidade, enfim. E aí você tem então, abrindo aqui um índice, né, praticamente um índice. Você tem aqui no cantinho um mapa com a localização dos clubes, com destaque aqui para a cidade de Londres, né? Alguns clubes de Londres tem um destaque aqui então para os clubes de Londres. E aqui é um índice, né? Basicamente você tem, por exemplo, iniciando aqui com Bournemouth, né? Páginas 4 a 7, então você tem o clube e quais páginas então estão esse clube. Então aqui é um índice, né? Então Manchester City, por exemplo, página 60 a 63. Enfim, e embaixo de cada uma dessas informações tem aqui informações do estádio e já uma fotinha do estádio também de cada uma das equipes, né, que disputam a Premier League. Então aqui é um índice basicamente para você aí se localizar onde está aí, em qual página está cada clube, né? São 4 páginas por clube e vamos conhecer então. Aqui na ordem você tem um Bournemouth, você percebe que é bem bacana, né? Você já tem a foto dos jogadores, já sabe qual jogador está em cada quadrado aqui para você colar sua figurinha. Aqui em cima você percebe o estádio, o nome do estádio, a capacidade do estádio, os uniformes, né? O uniforme de casa, visitante, o terceiro uniforme, algumas informações interessantes. Aqui embaixo você tem a quantidade de nacionalidades que são representados no clube. Então aqui, por exemplo, no Bournemouth você tem 17 nacionalidades, então aqui a bandeirinha das 17 nacionalidades, então assim, são muitas nacionalidades, né? A Premier League você tem diversas nacionalidades em cada clube, inclusive aqui você tem a quantidade de jogadores de cada nacionalidade. Então, por exemplo, no Bournemouth você tem 7 jogadores ingleses e o restante, né, são outras nacionalidades. Você tem 22 figurinhas de cada uma das equipes, né? Então você tem aqui 22 fotinhos de cada jogador e aqui embaixo outros jogadores que não estão aqui nas figurinhas. Então total aqui, por exemplo, do Bournemouth você tem 22 mais 3, 25 jogadores aqui representados, e desses 25 jogadores estão aqui então as nacionalidades de cada um desses 25 jogadores, né? A quantidade no caso, né? Brasileiro no caso só tem um nessa equipe. Aqui outras figurinhas e fecha então a equipe. A gente parte para a segunda equipe. Só que você tem em cima o técnico do clube, quantidade de jogos do técnico, nacionalidade desse técnico e dos 46 jogos no caso. Você tem aqui o número de vitórias, empates e derrotas. Beleza? Bem bacana, são muitas informações. Eu acho bem legal aí o álbum de figurinha da Premier League. Aqui você tem o Arsenal. Interessante que no Arsenal você vê aqui embaixo são 14 nacionalidades representadas aqui nesse clube. E você tem 4 brasileiros e 4 ingleses. Então a maioria, né, a nacionalidade mais representada nesse clube, melhor dizendo, seria o de ingleses, mas junto com brasileiros. Então é um time inglês que nem tem assim sua maioria de ingleses. Na verdade são só 4 e 4 brasileiros desses jogadores que estão aqui no álbum. No caso, você tem aqui os 22 jogadores, né? Aqui, no caso, você só tem os 22, nem tem aqueles jogadores a mais aqui embaixo, tá vendo?
Então aqui você tem, na verdade, apenas os 22 jogadores. Desses 22, então, são 14 nacionalidades e a quantidade de cada nacionalidade aqui nesse quadrado aqui embaixo. Bem bacana, ali em cima também o estádio, Emirates Stadium, capacidade, os uniformes, e aqui em cima você tem a quantidade de Premier Leagues que o Arsenal ganhou. No caso, o Arsenal ganhou 3 Premier Leagues, temporada 97-98, 2001-2002 e a última 2003 e 2004. Faz tempo que o Arsenal não ganha uma Premier League, né? E aqui você tem a formação também, né? A formação principal, evidente, né? Claro que o técnico ele vai variando essa formação da equipe, dependendo dos jogos, mas a formação básica aí desse time na temporada. E ali, como nós falamos também, o técnico, enfim. Mais um espanhol, que no caso, o anterior também era espanhol. Aí Aston Villa, só para a gente continuar, Aston Villa. Brentford, mais um espanhol aqui, né? Mais um espanhol no Aston Villa, terceiro espanhol ali, bastante espanhol aí, dirigindo as equipes da Premier League, né? E aqui você percebe, né? Você tem alguns jogadores aqui embaixo, tá vendo? Alguns não tem, alguns têm bastante jogadores. Nesse caso aqui você já tem mais 7 jogadores, além dos 22 jogadores que tem as suas figurinhas, você tem mais 7 aqui embaixo com as informações de cada um deles, né? E é como nós falamos, aqui nessa representação das nacionalidades da equipe, você tem todos os jogadores, né? Os 22 mais aqueles que estão aqui embaixo, né? Então no caso tem os 22 mais esses 7. E aí vamos só seguindo aí todos os times para você acompanhar. Como nós falamos, é bem legal, já tem a figurinha, já tem a foto de cada um dos jogadores. O Chelsea, né? O Chelsea que inclusive não tem brasileiro aqui, né? Novo. Chelsea que sempre tem brasileiro, mas aqui Novo não tem brasileiro sendo representado pelo Chelsea. Crystal Palace, a gente vai seguindo aí um pouco mais, só para conhecer rapidinho aí todas as páginas. E aí você tem mais times com seus jogadores representados. E aqui no meio você tem então um pouco da temporada. Essa tabela aqui, essas duas tabelas, na verdade, elas representam aqui o primeiro turno e o segundo turno da Premier League. Então são as partidas, né? São os jogos. Você consegue identificar aqui todos os jogos, todas as partidas por rodada. Primeiro turno, 19 rodadas, 19 primeiras rodadas e as outras 19 rodadas, completando as 38 rodadas da Premier League. Então você tem aqui essas partidas, né, por rodada, você consegue identificar. Aqui algumas estrelas no álbum da Premier League. E aqui você tem alguns recordes, né? São as lendas, né? Algumas lendas aí da Premier League. Você tem o Thierry Henry, Michael Owen, Kevin De Bruyne, né? Alguns recordes, na verdade. E é claro que algumas lendas aí tem alguns desses recordes, John Terry. E interessante aí, com certeza, essas figurinhas, que elas geralmente vêm bem bonitas também, né? E aí você tem então mais algumas equipes. O Liverpool aí, sempre grande candidato a vencer, mas tem uma Premier League aqui, apenas temporada 19-20, né? Uma temporada até recente, onde o Liverpool foi campeão da Premier League. Manchester City com suas 8 coroas, né? Seus 8 troféus da Premier League. Manchester City, um grande campeão da Premier League. E é claro, o Manchester United com 13 conquistas, né? O grande campeão aí da Premier League com 13 conquistas. E a gente vai seguindo para finalizar, para a gente conhecer todas as páginas aqui. Newcastle dando destaque aqui para o Bruno Guimarães, ó. Newcastle com destaque do nosso brasileiro Bruno Guimarães. Nottingham Forest, seguindo, vamos terminando então aí de conhecer, para a gente abrir o pacotinho de figurinha, conhecer então um pouco também da figurinha. Tottenham, West Ham, finalizando, Wolverhampton, tem brasileiro aqui também, né? Tem 4 brasileiros aqui inclusive, né? 4 brasileiros, Matheus Cunha aqui, são 4 brasileiros nessa equipe. E aí finalizou então o álbum da Premier League. E aqui as informações para comprar as figurinhas faltantes. Como sempre, a Panini coloca à disposição as figurinhas faltantes no seu
no seu site oficial, para você poder completar então aí o seu álbum. Bacana o álbum, como eu falei, sempre muito bonito. Vamos conhecer então aqui uma figurinha. Deixar um pacotinho aí, vamos abrir um pacotinho para conhecermos então essas figurinhas aí da Premier League, temporada 24-25. Vamos lá, vamos lá. Vamos conhecer. Aqui você tem aquela na estrela, né? O Rodrigo Gomes, naquela parte central do álbum. Ó, Elite do West Ham, Mohamed Kudus, figurinha brilhante, bonita, seguindo o padrão aí das figurinhas da Premier League, que são bem bonitas, né? Figurinhas da Premier League são muito bonitas, com certeza. Vamos dar uma focada aqui. Aí, vamos lá então. Deixa eu colocar ali as que já foram. Leicester City, Faz belga. Tots português. E aí o Bernardo Silva, do Manchester City. Grande jogador do Manchester City. Bernardo Silva, português. Bem legal, né? Figurinha, gostei. Muito bonitas as figurinhas, como sempre, da Premier League. É esse aí, o álbum é esse aí. Muito bacana, como sempre. Muito bonito. Vale a pena ter, vale a pena comprar. Com figurinhas bem legais aí dessa temporada 2025. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!